Amanhã em São Paulo, na frenética Avenida Paulista, era um espetáculo de buzinas e passos apressados. Mas para Clara, a jovem de 25 anos com seus cabelos castanhos presos em um coque apertado, era apenas mais um dia de luta para chegar ao seu trabalho de faxineira. Ela caminhava com a mochila desgastada nas costas, os olhos atentos ao relógio e aos olhares rápidos e indiferentes das pessoas que, no turbilhão da capital, pareciam incapazes de notar qualquer coisa que não fosse o próprio caminho. Clara morava longe do centro e o custo do transporte era alto, o que a obrigava a calcular cada minuto e cada centavo, fazendo com que o atraso fosse um luxo que ela não podia se permitir. Ela sonhava em economizar o suficiente para pagar um curso e melhorar de vida, mas a rotina exaustiva parecia sempre empurrá-la de volta para a linha de partida. O cansaço já era uma parte intrínseca de seu corpo. Foi no meio da multidão, perto da entrada do Parque Trianon, que ela notou o Sr. Alberto, um idoso de 72 anos, magro e de cabelos grisalhos, vestido em um elegante terno bege de linho, que se destacava por sua completa desorientação. Ele estava parado, olhando para todos os lados com uma confusão evidente, apertando um livrinho de anotações contra o peito, uma cena que denunciava sua vulnerabilidade. O terno de linho, embora elegante, estava um pouco amassado e a forma como ele tremia sutilmente indicava que o problema era mais do que apenas um lapso de memória ou a busca por um táxi. A maioria das pessoas ao redor desviava dele, como se a confusão do idoso fosse contagiosa ou um inconveniente na rotina apressada do centro financeiro. Mas o instinto de Clara fez parar. Ela sabia reconhecer o desamparo de quem precisa de ajuda, um aprendizado que vinha de sua própria experiência de vida e da luta diária que a ensinou a valorizar a solidariedade. Ela se lembrou dos conselhos de sua mãe, que sempre a incentivava a ser gentil, mesmo quando a vida era dura. Ela quebrou a rotina e se aproximou do idoso, esquecendo por um momento o relógio e o medo de perder o emprego por atraso, sentindo que a sua responsabilidade moral era maior do que a urgência profissional. Clara tinha certeza de que ele era alguém importante, pela forma como se vestia, mas isso não diminuía sua necessidade de amparo. Senhor, o senhor está bem? Parece que está procurando alguém ou algo. Posso ajudá-lo a se orientar? Perguntou Clara, sua voz baixa e acolhedora, quebrando a barreira invisível da pressa metropolitana com um ato de humanidade. O idoso se assustou levemente com o toque suave da jovem, mas ao ver a sinceridade em seus olhos morenos, ele relaxou. Sr. Alberto apenas conseguiu balbuciar que havia perdido o endereço e que não sabia como voltar para casa ou para onde ir. Um lapso de memória que o assustava e o fazia se sentir completamente exposto na multidão da avenida. Ele apertou o pequeno livro de anotações contra o peito como se fosse o seu único mapa ou a última âncora de sua memória falha. Clara, sentindo a urgência da situação e sem pensar duas vezes no risco de se atrasar e perder o dia de trabalho, tomou a decisão imediata de tirá-lo dali e levá-lo para um lugar seguro e silencioso. Ela o pegou suavemente pelo braço, sentindo o tecido fino do terno e a fragilidade dos ossos sob a pele. Ela o guiou com cuidado para o banco de uma praça próxima, onde o barulho era menor, e começou a conversar com ele, tentando acalmá-lo e encontrar alguma pista sobre sua identidade ou residência. O ato de sentar-se na praça, em plena hora de pico, era um desvio radical de sua rotina de trabalho. Clara abriu sua mochila e tirou uma garrafa de água e o único pão doce que havia comprado para o seu próprio lanche, oferecendo-os ao idoso, um ato de generosidade que representava o sacrifício de sua única refeição da manhã. Ela sabia que precisava de energia para o dia, mas a necessidade dele era maior. Sr. Alberto aceitou a água com as mãos trêmulas, mas recusou o pão, com um sorriso gentil e um olhar que parecia avaliar a jovem não pela sua aparência, mas pela qualidade de seu caráter e o desinteresse por trás da ajuda oferecida. Ele tentava falar, mas as palavras simplesmente não saíam com clareza. Clara então começou a revistar, com a permissão dele, os bolsos do terno, procurando por algo que pudesse identificá-lo ou dar uma pista sobre sua família, encontrando apenas um lenço de seda bordado e um cartão de visita de uma galeria de arte no centro. O cartão era a única pista. Ela estava prestes a pegar um táxi com o pouco dinheiro que tinha reservado para a semana, pensando em levá-lo à galeria como último recurso, quando o Sr. Alberto segurou pelo braço, seus olhos ganhando um brilho de clareza e autoridade. O tom de desorientação havia sumido por completo, revelando a sua verdadeira essência. Não se preocupe, minha jovem. Eu estava apenas testando a bondade desta cidade e a pureza das pessoas que trabalham. E você, Clara, foi a única que parou e me ofereceu ajuda sem esperar nada em troca, disse o idoso, revelando a sua autoridade e a verdade por trás do lapso de memória. A situação era um teste de caráter.
O silêncio na praça durou alguns segundos, quebrando a confusão de Clara com a força de uma revelação. A jovem sentiu o corpo ser invadido por uma onda de choque e incredulidade, percebendo que o idoso frágil que ela havia ajudado era, na verdade, um homem de poder e autoridade, um empresário que estava testando em plena Avenida Paulista. Seus olhos castanhos arregalaram-se, observando o terno de linho bege com uma nova perspectiva, entendendo que o desamparo era uma armadura, e não uma fragilidade. Senhor Alberto sorriu com a satisfação discreta de quem teve suas suspeitas confirmadas, e pegou sua carteira de couro do bolso interno do terno, tirando um cartão de visita impecável, com letras gravadas em alto relevo, o que contrastava violentamente com a simplicidade da mochila de Clara. O cartão apresentava o nome Alberto Fonseca Lima, Grupo Imobiliário e o título de CEO, confirmando que ele não era apenas rico, mas um dos pilares do mercado imobiliário da cidade. Eu conduzo esses testes de tempos em tempos, minha jovem. A riqueza atrai muitos interesses falsos, e eu precisava de alguém para um cargo de extrema confiança, alguém que eu soubesse que agiria por caráter, e não por ganância, explicou o Sr. Alberto, com a voz grave e calma. O tom de desorientação havia sumido por completo, revelando a frieza e a estratégia de um homem acostumado a tomar decisões que valiam milhões. Ele guardou a carteira e estendeu a mão para Clara, um gesto formal que selava um contrato invisível de negócios, ignorando o suor e o pó na roupa da jovem. Seu nome é Clara. Você parou e me ofereceu a sua última refeição e seu último dinheiro para me ajudar a encontrar o caminho. Essa é a lealdade que não se compra com salário. Sua honestidade e sua iniciativa são os ativos mais valiosos que eu procuro, afirmou ele, elevando o caráter da jovem a um patamar profissional. A proposta de trabalho veio em seguida, clara e direta, como um golpe de sorte que parecia bom demais para ser verdade. Eu não quero que você volte a ser faxineira, Clara. Quero que você seja minha assistente pessoal executiva no escritório central. Um trabalho de confiança, organização e que exigirá aprendizado, mas que pagarei 5 vezes mais do que o seu salário atual, e ainda cobrirei todos os seus estudos, propôs Sr. Alberto, desenhando um futuro que parecia impossível para a jovem. Clara, sentindo a tontura da sorte e a emoção embargar a voz, demorou a assimilar a magnitude da oferta. A oportunidade não era apenas um aumento salarial, mas um convite para sair do ciclo da pobreza, um bilhete de primeira classe para um mundo de oportunidades que ela só via pela janela do ônibus. Era a transformação que ela sempre sonhou, entregue em uma manhã caótica na Paulista. O confronto de ideias era inevitável em sua mente. Ela era apenas uma faxineira, com pouca escolaridade formal, sem experiência em escritórios executivos. Ela não tinha as qualificações técnicas que um cargo daquele nível exigia, e a dúvida sobre a sua capacidade a invadiu, questionando se ela merecia ou se conseguiria cumprir a função, o que era sua maior barreira mental. Sr. Alberto percebeu a hesitação e a insegurança nos olhos de Clara, e usou sua experiência para dissipar as dúvidas, com a paciência de um mentor. Não se preocupe com o que você não sabe. O conhecimento se aprende. Clara, eu preciso de alguém em quem eu possa confiar de olhos fechados, e essa qualidade, você já demonstrou ter. O resto, eu mesmo me encarregarei de ensiná-la, passo a passo, garantiu ele. Com a garantia do empresário e o peso da oportunidade em suas costas, Clara finalmente aceitou, sentindo o nó na garganta desatar e as lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Eu aceito, Sr. Alberto. Eu prometo que darei o meu melhor e que honrarei a sua confiança, disse a jovem, a voz embargada pela emoção, selando o pacto de lealdade e gratidão. A transformação estava selada e era hora de sair da praça e ir para o escritório. Sr. Alberto, então, levantou-se com a dignidade de quem encerra um assunto importante, e pediu a Clara que ligasse para sua antiga empregadora para pedir demissão, um ato simbólico que encerrava o seu passado de luta e abria a porta para o futuro. O seu primeiro ato como minha assistente é resolver esse assunto. Encerre seu antigo contrato com dignidade e com um aviso prévio, se necessário. Mostre a eles que você tem valor e que não precisa mais se submeter àquela exploração, instruiu o empresário, ensinando a Clara a importância do respeito e da autoestima, mesmo em um momento de vitória. Clara pegou o telefone emprestado do idoso e fez a ligação, a voz tremendo de emoção, mas com a firmeza de quem tem um futuro garantido. Sua antiga patroa reagiu com surpresa e raiva, mas Clara manteve a calma e encerrou o ciclo, sentindo o peso da liberdade e da dignidade pela primeira vez em muito tempo. Em seguida, Sr. Alberto chamou um carro de luxo, que parou imediatamente na rua, e convidou Clara a entrar.
O interior do carro era de couro e o silêncio era absoluto, um contraste total com o ônibus apertado que ela pegava todos os dias. A jovem entrou, sentindo-se uma atriz em um palco alugado, mas sabia que aquela transformação era real. A recompensa era mais do que um salário, era o fim da incerteza, o acesso ao conhecimento e a oportunidade de reescrever a sua história, tudo conquistado por um simples ato de bondade em meio à frieza da Paulista. A jornada de Clara, a nova assistente pessoal executiva, estava apenas começando. O carro acelerou, levando Clara para a sede do grupo imobiliário, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte de São Paulo, o seu novo local de trabalho, o símbolo de sua nova vida. Ela olhou para trás, para a praça onde tudo começou, e sorriu com a esperança de quem sabe que o destino pode ser alterado por um ato de gentileza. O carro de luxo deslizou suavemente pelas avenidas de São Paulo até o coração financeiro, parando em frente a um imponente arranha-céu de vidro e aço, a sede do grupo imobiliário de Alberto Fonseca Lima, um monumento de poder e prosperidade que ofuscava a paisagem ao redor. Clara, no banco de couro macio, sentiu a tontura da transição, sair do cheiro de cloro e faxina para entrar em um ambiente que exalava sucesso e controle, um salto social que era quase vertiginoso. Ao descer do carro, acompanhada pelo CEO, que se movia com a dignidade e autoridade de um monarca, Clara sentiu o peso do seu jeans surrado e dos tênis desgastados contra o mármore polido do hall de entrada, um espaço grandioso com tetos altos e segurança discreta. Os olhares rápidos dos executivos apressados, que reconheciam o Sr. Alberto e ignoravam a jovem ao seu lado, reforçavam a sensação de que ela era uma intrusa naquele santuário de riqueza. Eles subiram em um elevador privativo, que disparou para o último andar com uma velocidade impressionante, e o silêncio da cabine era preenchido apenas pelo ruído sutil dos mecanismos e pela tensão no ar, onde a jovem tentava absorver a nova realidade sem demonstrar o seu nervosismo. O CEO, percebendo a ansiedade de Clara, sorriu com gentileza. Respire, Clara. Este é o seu novo lar profissional. Lembre-se, o que importa não é a roupa que você veste hoje, mas a inteligência e o caráter que você trouxe. Este prédio é feito de concreto e vidro, você é feita de força e verdade, disse Sr. Alberto, reforçando a importância do seu valor intrínseco e amenizando o choque da transição social, o que deu a Clara a confiança de que ela precisava. Ao sair do elevador no último andar, o ambiente era de luxo discreto e funcional, com vistas panorâmicas da cidade de tirar o fôlego, e Clara foi imediatamente apresentada ao seu novo posto de trabalho, uma mesa grande e organizada, em frente ao escritório envidraçado de Sr. Alberto, o coração das operações da empresa. Aquele era o seu novo palco. No entanto, a recepção não foi totalmente calorosa. Uma mulher de cerca de 40 anos, elegantemente vestida em um terninho de corte impecável e com a postura de quem domina o ambiente, se aproximou com a desconfiança expressa em seu rosto. Esta era a doutora Renata, a diretora financeira do grupo, e braço direito de Sr. Alberto, uma profissional que exalava eficiência e ceticismo. Doutora Renata estendeu a mão para Clara com uma polidez fria, mas seus olhos examinavam a roupa simples e o nervosismo da jovem com uma crítica silenciosa e evidente. Ela havia sido a responsável por tentar convencer o CEO a contratar uma assistente com credenciais acadêmicas, e a presença de Clara era um erro inaceitável em sua visão de mundo corporativo. Seja bem-vinda, Clara. Eu sou Renata. Espero que o Sr. Alberto tenha sido muito claro sobre a exigência de sigilo e organização neste andar. Qualquer deslize em relação à confidencialidade será inadmissível. Sua curva de aprendizado será observada de perto, avisou doutora Renata, a sua voz baixa, mas carregada de autoridade, deixando claro que Clara teria que provar o seu valor profissionalmente, o que era o seu primeiro desafio. Sr. Alberto, percebendo o tom de teste da diretora, interveio com uma leveza estratégica. Clara será minha assistente pessoal, Renata. Ela não precisará de credenciais além da minha confiança. Mas, para começar, tenho uma tarefa simples para ela, o seu primeiro teste prático de organização. O empresário entregou a Clara uma pilha desordenada de documentos, cartões de visita e notas fiscais, todos antigos e importantes, de um projeto pessoal que ele precisava organizar com urgência. Preciso que você organize tudo isso em ordem cronológica e por tema. O que é projeto pessoal? O que é financeiro e o que é contato? É um caos, mas eu confio na sua capacidade de encontrar a ordem na desordem, instruiu. A tarefa parecia simples, mas era uma prova de fogo que testaria a capacidade de organização e o foco da jovem, um teste de valor prático no meio da pressão e do ambiente novo,
o que era sua chance de conquistar o respeito de doutora Renata e de si mesma. Clara sentiu a adrenalina da responsabilidade e o peso da expectativa. Clara olhou para a pilha de papéis, depois para o rosto cético de doutora Renata e, finalmente, para o olhar de confiança de Sr. Alberto, e aceitou o desafio com um aceno firme, sentando-se em sua nova mesa. Ela não tinha a experiência de escritório, mas tinha a determinação e a disciplina que aprendeu na luta diária, o que seria sua maior vantagem. A jovem sabia que a sua transformação não seria fácil, e que ela teria que lutar contra o preconceito e o ceticismo de todos que a viam como a favorita ou a inexperiente, mas ela estava pronta para provar que a bondade e o caráter são as bases para o sucesso em qualquer ambiente. A sua jornada no mundo corporativo estava apenas começando. O próximo passo de Clara seria mergulhar no caos dos documentos, encontrar a ordem e provar que a sua nomeação não foi um erro, o que era o seu primeiro crucial passo para honrar a confiança de Sr. Alberto. O caos na mesa de Clara era um reflexo de sua antiga vida na Rua da Aurora, mas, desta vez, os trapos e a desordem eram feitos de papel timbrado e notas fiscais antigas, documentos que carregavam o peso da história e dos milhões do grupo imobiliário. A jovem sentou-se em sua cadeira executiva, sentindo a imponência do ambiente contrastar com a simplicidade de suas roupas, e a primeira onda de pânico a atingiu. O medo de falhar na primeira tarefa e de provar que doutora Renata estava certa sobre a sua inexperiência. A pilha de papéis era monumental e parecia intransponível, uma bagunça que desafiava qualquer lógica de organização corporativa, e Clara percebeu que a sua nova vida dependia de encontrar a ordem naquele amontoado de informações. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um momento, lembrando-se de que a faxina e a organização de uma casa dependiam de um método, de começar pelo canto mais sujo e de separar o lixo do que era valioso, uma filosofia simples que podia ser aplicada ali. Ela começou a separar os papéis não pelo tema, como o Sr. Alberto havia sugerido, mas pela cor e pelo tamanho, uma técnica visual que ela usava para organizar os orçamentos apertados e as contas a pagar em sua antiga casa, onde a falta de recursos exigia uma categorização imediata e intuitiva. Os documentos mais antigos, com papel amarelado e letra cursiva, foram para uma pilha, e os mais recentes, com logos modernos, para outra, criando uma linha do tempo física. Doutora Renata, que passava com a frequência calculada de uma supervisora em campo, parou para observar o método estranho de Clara, vendo a jovem sentada em uma mesa de mogno, rodeada por montinhos desordenados de papel, o que parecia mais um trabalho de artesanato do que uma organização executiva. A diretora não disfarçou seu ceticismo, e sua expressão indicava que ela estava à espera de um erro que justificasse a demissão. Clara, a organização corporativa exige métodos digitais e pastas nomeadas, não pilhas coloridas. Isso é ineficiente e amador. Sugiro que você comece do zero e use as ferramentas do computador, criticou doutora Renata, sua voz um sussurro cortante, mas a jovem manteve o foco, sem desviar os olhos dos papéis, agradecendo a crítica e prometendo que o caos seria resolvido em breve. A jovem sabia que não poderia competir com a doutora Renata no mundo digital, mas ela era mestra na organização física e na memória visual, e usou essas habilidades para penetrar no caos dos documentos, descobrindo que muitas das notas fiscais e cartões de visita estavam ligados a projetos de caridade e doações, e não apenas a negócios imobiliários, revelando um lado secreto do empresário. A maior dificuldade era a cronologia, já que muitos documentos estavam sem data, mas Clara usou o logotipo e o tipo de papel para inferir o período de cada um, uma capacidade de análise contextual que a sua vida de luta havia desenvolvido. Ela tratava os papéis como se fossem as roupas sujas da casa, separando o que precisava ser tratado imediatamente do que podia esperar, impondo uma ordem lógica e pessoal. Após horas de trabalho intenso e silencioso, Clara finalmente teve o seu primeiro acerto inesperado. No fundo da pilha, ela encontrou um pequeno diário de bolso, datado de 2015, escondido em um envelope de contas de luz, que continha anotações pessoais de Sr. Alberto, e o registro detalhado de um projeto secreto que ele estava tentando financiar há anos. O diário revelava a frustração do empresário por não conseguir encontrar um documento crucial para a liberação de fundos para a construção de um centro de formação profissional para jovens de baixa renda, o projeto social que ele tanto sonhava em concretizar, e que estava paralisado por uma burocracia. O diário era a chave para a verdadeira missão. O erro que ele não havia notado, e que Clara descobriu, era que o documento crucial, uma certidão de propriedade de um terreno, estava dobrado e usado como separador de páginas no meio do diário, escondido à vista de todos, um lapso de memória do empresário que a jovem, com seus olhos de fora, havia descoberto. Clara pegou o diário e o documento,
a alegria da descoberta substituindo o medo da falha, e levou-os para o escritório de Sr. Alberto, que estava ao telefone, mas a viu e acenou para que ela esperasse, a expressão de curiosidade crescendo em seu rosto. Quando o empresário desligou, Clara colocou o diário e o documento na mesa. Sr. Alberto, a ordem está sendo criada, mas o mais importante é isso. O documento que o senhor procurava para o Centro de Formação Profissional estava aqui, no seu diário. Ele estava escondido à vista, mas eu o encontrei. O rosto de Sr. Alberto se iluminou com uma alegria genuína e profunda, o sorriso de quem tem um sonho paralisado finalmente liberado. Ele pegou o diário e o documento, e olhou para Clara com uma admiração que valia mais do que o salário triplicado. Você conseguiu, Clara. Isso é o que eu chamo de valor. Você não viu o caos, você viu a solução. O seu primeiro teste estava superado com louvor. Clara não apenas organizou, mas encontrou um item vital, provando que sua inteligência intuitiva valia mais do que anos de estudo corporativo. O Centro de Formação Profissional estava liberado, e a transformação da jovem estava solidificada. A sua vitória, no entanto, foi observada de longe por doutora Renata, que estava na porta, e a expressão de ceticismo em seu rosto foi sutilmente substituída por uma sombra de surpresa e reconhecimento. O caminho de Clara seria difícil, mas ela havia dado o primeiro passo para conquistar o respeito de todos. A descoberta do documento crucial, escondido no diário de bolso, reverberou pelo alto escalão do grupo imobiliário como a prova irrefutável de que a escolha de Sr. Alberto por Clara não havia sido um erro, mas um golpe de gênio, um reconhecimento do valor da inteligência intuitiva. O empresário, com uma alegria contida, mas profunda, abraçou a jovem, sentindo o alívio de ter seu projeto social, o Centro de Formação Profissional, finalmente liberado da burocracia que o paralisava há anos, o que era sua verdadeira paixão. A primeira ação de Sr. Alberto, após a descoberta, foi convocar uma reunião imediata com os diretores e a doutora Renata, não para repreender a demora, mas para formalizar a criação do Instituto Fundo Esperança, a entidade que seria responsável por gerir a construção e as operações do centro, um sonho que agora se tornava realidade. Ele fez questão de que Clara estivesse presente na reunião, sentada ao seu lado, como sua principal assistente e a mente por trás da solução, o que era sua forma de apresentá-la ao mundo corporativo. Naquela reunião de alto nível, onde os ternos caros e as expressões sérias dominavam a sala de vidro, Clara, com suas roupas simples, sentiu a pressão dos olhares, mas manteve a postura firme, absorvendo a complexidade da gestão de grandes projetos e a forma como o poder se manifesta nas palavras e nos gestos. Sr. Alberto a elogiou abertamente, narrando a história de como a jovem encontrou o documento, transformando a sua origem humilde em um trunfo, uma história de mérito. Doutora Renata, forçada a reconhecer a competência de Clara diante dos diretores, manteve o seu profissionalismo rigoroso, mas a sombra de ceticismo em seu rosto foi substituída por um olhar de análise mais intensa, o que era um avanço na relação entre as duas. Ela não podia mais ignorar a jovem, e percebeu que precisava testar Clara em um nível mais técnico, onde a sorte e a intuição não seriam suficientes para garantir o sucesso e a continuidade do cargo. O desafio veio logo após a reunião. Sr. Alberto nomeou Clara como elo de ligação entre o grupo imobiliário e a equipe de arquitetos e engenheiros responsáveis pelo centro de formação, encarregando-a de organizar o cronograma de desembolso financeiro da primeira fase do projeto. Era uma tarefa complexa, que exigia conhecimento de planilhas e de orçamento, expondo a lacuna de conhecimento formal da jovem, o que era o novo teste de doutora Renata. Clara, parabéns pela sua organização. Mas agora, o trabalho será técnico. Você precisará traduzir as planilhas de gastos para o Sr. Alberto e garantir que os desembolsos sigam a lei e o fluxo de caixa. Doutora Renata a orientará no uso do sistema, mas a responsabilidade pela precisão é sua, disse o empresário, colocando a jovem no centro da gestão financeira do projeto social, o que era um salto de fé na sua capacidade. A jovem aceitou a tarefa com a mesma determinação, mas sentiu o peso da ignorância técnica em suas costas. Ela sabia organizar contas de casa, mas não orçamentos de milhões, e a complexidade das planilhas e dos termos técnicos era um obstáculo real, o que a fez sentir a familiar pontada de insegurança, o medo de decepcionar a confiança de Sr. Alberto e de dar razão ao ceticismo de doutora Renata. Ela buscou, então, a ajuda da própria doutora Renata, um ato de humildade e estratégia que surpreendeu a diretora. Doutora Renata, eu não tenho a sua experiência em finanças. Por favor, dedique 1 hora do seu tempo para me mostrar o básico do sistema e as regras de compliance que preciso seguir.
Eu prometo que aprenderei rápido, pediu Clara, usando a honestidade como sua melhor arma, forçando a diretora a cooperar. Doutora Renata, apesar de sua reserva, não pôde recusar o pedido direto e, com a sua frieza profissional habitual, dedicou a hora, explicando o básico do sistema financeiro, as regras de auditoria e a importância do fluxo de caixa, o que era um mergulho intenso e rápido no mundo das finanças corporativas. A diretora percebeu a capacidade de absorção de Clara, a sua sede por aprender e a sua inteligência rápida. Clara passou a noite na sede, imersa nas planilhas, traduzindo os termos técnicos para sua linguagem de orçamento de casa, encontrando a lógica da escassez e da prioridade que ela já conhecia, mas agora aplicada a milhões. Ela cometeu erros iniciais de formatação e cálculo, pequenos deslizes que a obrigaram a recomeçar várias vezes, mas a persistência, ensinada pela vida difícil, era sua maior aliada. O erro de Clara foi tentar usar a calculadora de mão em vez do software, o que a fez atrasar o processo e cometer pequenas imprecisões, mas o seu acerto foi entender a lógica por trás dos números, a real necessidade de cada desembolso e a importância da transparência para a fundação. Ela compreendeu que o projeto era a continuação da sua missão de ajuda e altruísmo. Na manhã seguinte, ela apresentou o cronograma de desembolso ao Sr. Alberto, que o revisou com atenção, impressionado com a clareza e a lógica da apresentação, feita em linguagem simples, mas precisa, e que revelava um entendimento profundo do projeto. O empresário sorriu, percebendo que Clara havia transformado o técnico em humano. Seu trabalho é impecável, Clara. Você não apenas organizou os números, você lhes deu alma. A partir de hoje, a sua prioridade não é apenas o grupo imobiliário, mas o Instituto Fundo Esperança. Você será a ponte entre o dinheiro e o sonho, disse Sr. Alberto, elevando seu cargo para além do título de assistente, transformando em gestora do legado social. A transformação de Clara avançava. Ela havia passado de faxineira a assistente pessoal, e agora era guardiã do futuro de jovens como ela, o que era sua recompensa máxima. O ceticismo de doutora Renata havia sido confrontado pela eficiência da jovem, e a próxima fase de sua jornada exigiria que ela saísse do escritório e interagisse com o mundo real dos projetos sociais. A jovem se preparava para a próxima missão, que a tiraria do arranha-céu de vidro de São Paulo e a levaria para o campo, para o local da construção do centro, onde a sua origem humilde seria o seu maior trunfo. A sua história era prova de que a bondade, quando combinada com a determinação, pode reescrever o destino de qualquer um. O próximo passo de Clara seria visitar o terreno onde o centro de formação seria construído, a primeira etapa de sua jornada como gestora social, o que a colocaria em contato com a realidade que ela havia acabado de deixar para trás. A nomeação de Clara como gestora de ligação entre o Grupo Imobiliário e o Instituto Fundo Esperança marcou uma nova fase em sua transformação, tirando-a da mesa de documentos e lançando-a para o campo de batalha real, o terreno onde o centro de formação profissional ganharia vida. O desafio agora não era mais a organização de papéis, mas a complexidade da obra e a interação com engenheiros, pedreiros e a comunidade, um ambiente que exigia mais do que apenas a inteligência intuitiva. Sr. Alberto convocou Clara para seu escritório envidraçado e lhe entregou os planos arquitetônicos e o cronograma mestre, instruindo-a a fazer a primeira visita de inspeção e a se apresentar à equipe de construção como a representante direta do grupo e a guardiã da visão do projeto. Ele a aconselhou a ouvir mais do que falar e a tratar os trabalhadores com o mesmo respeito que tratava os diretores, uma lição de liderança humanizada. A jovem se preparou para a visita com cuidado especial, trocando suas roupas simples, mas agora limpas e novas, por um look discreto e funcional, adequado para um canteiro de obras, mas mantendo a sua essência. O ato de se vestir para o trabalho de campo, em vez do uniforme de limpeza, era um lembrete físico de onde ela veio e para onde estava indo, a concretização de sua transformação. Antes de sair, Clara procurou a doutora Renata para uma última orientação. A doutora, embora ainda mantivesse uma postura profissionalmente fria, havia suavizado seu ceticismo, substituindo-o por um respeito relutante pela capacidade de absorção da jovem. A relação entre elas havia se tornado um misto de supervisão técnica e mentoria forçada, mas produtiva. Clara, lembre-se, o papel de uma gestora é garantir que o projeto seja entregue no prazo e dentro do orçamento. Não se apegue aos problemas pequenos, foque no fluxo de trabalho e na comunicação eficiente. Se algo estiver fora do planejado, volte para cá e use o sistema para reportar. Não tome decisões emocionais no terreno, instruiu a doutora Renata, fornecendo a Clara as ferramentas de controle corporativo. A jovem agradeceu a orientação, entendendo que a doutora Renata não era uma inimiga,
mas sim a voz da lógica e da segurança financeira, e que sua frieza era uma forma de proteger o projeto e o patrimônio. Clara partiu em um carro de serviço, deixando para trás o luxo e a esterilidade do arranha-céu e se dirigindo para a periferia da cidade, o local onde o centro seria construído. O contraste da viagem era gritante. Os arranha-céus foram dando lugar a bairros mais humildes, com ruas de paralelepípedos e arquitetura mais simples, uma paisagem que era familiar e que a lembrava da sua própria origem, o que renovava o seu propósito e a sua determinação. A chegada ao terreno era um retorno às suas raízes, mas com o poder de transformá-las. O canteiro de obras era um mar de terra, ruído de máquinas e poeira, um caos organizado onde a construção estava apenas no início, com as fundações sendo finalizadas, um ambiente que a princípio a intimidou, mas que logo despertou a sua familiaridade com o trabalho braçal e a realidade da periferia. Ela desceu do carro com uma prancheta nas mãos, sentindo a responsabilidade do seu novo papel. Clara foi recebida por engenheiro Gustavo, o chefe da obra, um homem prático e direto, que a olhou com a desconfiança de quem questiona a presença de uma jovem assistente sem experiência em um ambiente tão técnico. Ele a tratou com polidez, mas com um tom que indicava que ele esperava que ela fosse apenas uma figura decorativa e ineficiente. A primeira tarefa de Clara foi inspecionar o local e garantir que o layout das fundações estivesse de acordo com os planos. O engenheiro Gustavo apontou para as estacas e os pilares, usando termos técnicos de engenharia que a jovem não dominava, tentando intimidá-la com jargão profissional. Ele esperava um aceno de cabeça e uma retirada rápida. Mas Clara lembrou-se da lição de Sr. Alberto de não se apegar aos problemas pequenos. Ela ignorou o jargão técnico e focou no objetivo final, olhando para o terreno e fazendo uma pergunta simples, baseada em sua experiência de vida. Engenheiro, as plantas mostram que a entrada principal fica de frente para a rua de maior movimento. Vocês consideraram que o tráfego de ônibus nos horários de pico pode atrapalhar a entrada e saída dos alunos? A pergunta não era técnica, mas prática e humana, baseada na realidade da comunidade, algo que o engenheiro Gustavo e a sua equipe de especialistas em cálculos haviam ignorado, focados apenas na estrutura. O engenheiro parou, surpreso, e olhou para a jovem com um novo nível de respeito, percebendo que ela via o projeto sob uma perspectiva que lhes faltava, a visão do usuário final. O engenheiro reconheceu o erro, explicando que a entrada precisaria ser ajustada para a rua lateral, com menos fluxo, o que evitaria futuros problemas de logística e segurança para os jovens do centro de formação. A intervenção de Clara, baseada em sua experiência de vida, havia salvado o projeto de um erro caro e prático, provando seu valor no terreno. A sua transformação no campo estava completa. Clara não era apenas uma organizadora de papéis, mas uma gestora com uma visão estratégica e social, uma ponte humana entre o capital e a comunidade. O ceticismo do engenheiro Gustavo se desfez, e ele passou a tratá-la como uma parceira valiosa, a representante real dos interesses do projeto. A jovem se preparava para a próxima etapa, que exigiria que ela interagisse com a comunidade local, para garantir que o centro de formação atendesse às reais necessidades dos jovens, o que a levaria de volta ao seu elemento, a simplicidade e a luta do povo. O seu novo caminho era um retorno triunfal às suas origens. O sucesso da primeira inspeção no canteiro de obras, onde a visão prática de Clara corrigiu um erro logístico que a equipe do engenheiro Gustavo havia ignorado, marcou a sua consolidação definitiva como gestor essencial do Instituto Fundo Esperança. A notícia do acerto foi recebida com satisfação por Sr. Alberto, que viu ali a prova final de que a sua escolha pela honestidade e pela inteligência intuitiva havia sido a mais acertada, um golpe estratégico no meio corporativo. Em seu retorno à sede em São Paulo, Clara foi recebida com a aprovação silenciosa de doutora Renata, que, embora ainda mantivesse sua postura de rigor técnico, agora tratava com o respeito profissional mais evidente, reconhecendo que a jovem trazia uma perspectiva que faltava ao escritório. A doutora Renata a orientou sobre o relatório técnico da visita, mas o seu tom era agora de parceria, e não de fiscalização, o que era um avanço na relação entre as duas. Sr. Alberto, sabendo que a estrutura física do Centro de Formação Profissional era apenas metade da missão, convocou Clara para seu escritório e lhe atribuiu o próximo e mais delicado desafio: a escuta ativa da comunidade. A missão era simples na teoria, mas complexa na prática. Clara precisava ir até o bairro e conversar com os líderes e moradores para descobrir quais cursos e atividades o centro deveria oferecer, garantindo que o projeto atendesse às reais necessidades da população e não apenas às suposições do escritório. Clara, o centro é para eles. Não podemos decidir por eles o que eles precisam. Você conhece a realidade da luta, os desafios da periferia.
Use essa experiência para nos guiar. A doutora Renata cuida dos milhões, mas você cuida da alma do projeto. Vá e ouça com o coração, mas com o senso de urgência de quem precisa entregar resultados, instruiu o empresário, confiando à jovem a responsabilidade social do projeto. A missão despertou em Clara um misto de entusiasmo e nervosismo. O entusiasmo vinha da chance de fazer uma diferença real na vida de pessoas que viviam a mesma luta que ela, de retribuir a sorte que a havia alcançado. O nervosismo, porém, vinha do medo de ser julgada por seus antigos pares, de ser vista como a jovem que abandonou a luta e que agora voltava vestida com a autoridade dos ricos. Ela se preparou para a visita com a humildade que a caracterizava, optando por roupas discretas, mas profissionais, evitando qualquer ostentação que pudesse criar uma barreira com os moradores. Ela sabia que a chave para a confiança seria sua autenticidade e o reconhecimento da luta que ela e a comunidade haviam compartilhado, um elo de conexão que o engenheiro Gustavo e a doutora Renata não possuíam. O destino era a sede da Associação de Moradores do Bairro, um pequeno prédio de tijolos à vista e pintura desbotada, mas que fervilhava com a energia e a organização da comunidade. Clara foi recebida por Senhora Lúcia, a líder comunitária, uma mulher forte, de meia idade, com o olhar perspicaz e a postura de quem não se deixa enganar facilmente por promessas vazias de empresários ricos. Senhora Lúcia a convidou para entrar, mas o seu tom era de ceticismo polido, questionando a presença de uma jovem assistente de um grupo imobiliário que, historicamente, só se interessava pelo bairro para especulação e lucro. A líder comunitária sentou-se à frente de Clara, cruzando os braços, exigindo explicações concretas e o porquê de o grupo imobiliário ter, de repente, despertado para a filantropia. Clara, sentindo o peso da desconfiança, não tentou usar o jargão corporativo ou a autoridade do Sr. Alberto. Ela optou pela honestidade e pela vulnerabilidade, contando a sua própria história, de onde veio, a luta que enfrentou na Rua da Aurora, em Recife, e o porquê de Sr. Alberto tê-la escolhido, revelando que ela era prova viva do que o centro de formação poderia fazer. Senhora Lúcia, eu não sou uma executiva de nascença. Eu era faxineira até poucas semanas atrás. Eu fui escolhida porque o Sr. Alberto precisava de alguém que entendesse a sua luta e a luta do seu povo. Eu estou aqui não como a voz da empresa, mas como a voz de quem precisa de uma chance. Por favor, me digam o que vocês realmente precisam, disse Clara, expondo sua alma e a verdade por trás da transformação. A revelação da origem humilde e a sinceridade da jovem desarmaram o ceticismo da Senhora Lúcia, que viu nos olhos de Clara não a arrogância do capital, mas a familiaridade da luta. A líder comunitária relaxou a postura, e um sorriso gentil, de reconhecimento, surgiu em seu rosto. A Senhora Lúcia, então, começou a falar sobre os desafios reais da comunidade, a falta de cursos técnicos para jovens que não conseguem sair do bairro, a necessidade de aulas de empreendedorismo e a urgência de um espaço seguro para as mães solteiras, uma lista de necessidades que ia muito além dos planos iniciais do escritório. A escuta ativa de Clara era sua segunda grande vitória. Ela havia conquistado a confiança da comunidade e reunido informações vitais para o sucesso do projeto, garantindo que o centro de formação não fosse apenas um prédio bonito, mas uma ferramenta real de transformação social. O próximo passo de Clara seria levar as necessidades da comunidade para o escritório e confrontar a doutora Renata com a realidade do orçamento, um novo desafio que exigiria sua inteligência técnica e a sua visão humana. A sua jornada como gestora social estava apenas no início. O retorno de Clara para o coração financeiro de São Paulo, após o encontro com a Senhora Lúcia e a comunidade, foi uma jornada de contraste. Ela trazia consigo não apenas a poeira do bairro, mas a clareza e a urgência das necessidades reais, informações que não estavam em nenhuma planilha de Excel ou relatório corporativo. A sua prancheta, antes reservada a fluxos de caixa e cronogramas, estava agora cheia de anotações sobre aulas de costura industrial e cursos de informática para mães, a verdadeira alma do projeto. Ao chegar na sede do grupo imobiliário, Clara se dirigiu imediatamente ao escritório de Sr. Alberto, que a recebeu com a ansiedade de quem espera um relatório vital, mas a jovem pediu para falar primeiro com a doutora Renata, sabendo que a diretora financeira era guardiã das regras e a pessoa que ela precisava convencer com números e lógica, e não apenas com empatia. A reunião com a doutora Renata foi tensa e direta, realizada em uma sala de conferências fria e silenciosa, onde a realidade fiscal colidiu de frente com a necessidade social. Clara apresentou os pedidos da comunidade com paixão e precisão, explicando a importância dos cursos de empreendedorismo e o custo de um espaço de acolhimento para as crianças das alunas, itens que não estavam previstos no orçamento inicial.
A doutora Renata ouviu tudo em silêncio, sua expressão de rigor se aprofundando a cada novo pedido, e, ao final da apresentação, ela devolveu a prancheta de Clara com um gesto seco. Clara, entendo a necessidade humana, mas meu trabalho é manter a viabilidade fiscal do projeto. O Centro de Formação Profissional já está no limite orçamentário. O custo para adicionar uma creche e novos cursos técnicos excede em 15% o valor aprovado. O confronto era técnico, e Clara, lembrando-se das lições de doutora Renata sobre compliance e fluxo de caixa, não tentou apelar apenas para a emoção. Ela usou a própria lógica da diretora financeira como sua arma, argumentando que o investimento adicional não era um gasto, mas sim uma garantia de retorno social, o que reduziria a evasão e a dependência de futuros assistencialismos. Doutora Renata, a viabilidade do projeto não está apenas no custo da construção, mas na taxa de sucesso dos alunos. Se as mães solteiras não tiverem um local seguro para os seus filhos, elas abandonarão os cursos. O custo de evitar a evasão e garantir que elas se formem e entrem no mercado de trabalho justifica o aumento de 15%. Estamos investindo na eficiência social do capital, argumentou Clara, usando a terminologia exata que a diretora havia lhe ensinado. A doutora Renata ficou visivelmente surpresa com a precisão e a visão estratégica da jovem, percebendo que Clara havia absorvido as lições de finanças e as havia traduzido para a realidade social. A diretora hesitou, pela primeira vez, confrontada por uma lógica fiscal que vinha de um lugar inesperado, e sabia que não poderia derrubar o argumento da jovem apenas com o rigor do orçamento inicial. O impasse foi levado ao Sr. Alberto, que convocou uma nova reunião, sentando-se como mediador entre a frieza dos números de doutora Renata e a visão humana de Clara. O empresário ouviu atentamente os argumentos de ambas, entendendo que o conflito era entre o lucro e o propósito, entre o controle e a visão de longo prazo, o dilema que ele mesmo havia enfrentado ao criar o Instituto. A doutora Renata, então, apresentou os números, mostrando o risco fiscal e a necessidade de cortar custos em outras áreas para acomodar os novos pedidos. Clara, por sua vez, apresentou a urgência e a legitimidade dos pedidos da senhora Lúcia, reforçando por que o projeto existia, usando seu passado como prova da necessidade. Sr. Alberto olhou para os dois lados da mesa e tomou a sua decisão, baseada não apenas nos números, mas na lealdade à sua visão original. Doutora Renata, o objetivo do Instituto Fundo Esperança não é o lucro, mas a transformação. Se o projeto não atender às necessidades da comunidade, ele falhará em seu propósito. Autorizo o aumento de 15%. Buscaremos os cortes em outras áreas do grupo imobiliário. O empresário virou-se para Clara, com um sorriso de aprovação. Clara, você não apenas trouxe os números, você trouxe a alma. A partir de agora, você terá total autonomia para tomar decisões que envolvam a viabilidade social do centro. Use essa inteligência para garantir que a construção do nosso sonho seja mais fiel possível à necessidade do povo. A vitória de Clara era a vitória da sua origem. Ela havia provado que a experiência de vida e a empatia eram ferramentas executivas tão válidas quanto as planilhas e os relatórios, e havia garantido que o Centro de Formação Profissional fosse uma ferramenta real de transformação. A doutora Renata, embora derrotada nos números, reconheceu a força da visão de Clara, e a relação entre as duas se solidificou em um respeito mútuo. O próximo passo de Clara seria voltar ao bairro com a notícia da aprovação, reforçando a confiança com a senhora Lúcia e a comunidade, e acompanhando de perto o aumento de orçamento e a incorporação dos novos espaços no projeto arquitetônico. A sua jornada como gestora social estava cada vez mais profunda e desafiadora. A vitória de Clara sobre o rigor fiscal da doutora Renata, garantindo o aumento de 15% do orçamento para o Centro de Formação Profissional, foi a confirmação de que o propósito social do Instituto Fundo Esperança prevaleceria sobre a lógica fria do capital. Ela havia provado, diante dos mais altos executivos, que a creche e os cursos técnicos eram investimentos em dignidade, e não meros gastos, solidificando a sua posição como a guardiã da visão de Sr. Alberto. Com a aprovação do novo orçamento em mãos, Clara sentiu a urgência de voltar ao bairro e compartilhar a notícia com a senhora Lúcia, sabendo que a confiança com a comunidade era o pilar mais importante do projeto. A sua jornada de volta para a periferia era agora diferente. Ela não era mais uma suplicante, mas sim uma portadora de boas notícias e a materialização da esperança, um contraste com a desconfiança inicial. O reencontro na sede da Associação de Moradores foi marcado por uma alegria contida, mas profunda. Senhora Lúcia a recebeu com um abraço caloroso e genuíno, mas manteve a sua postura de cautela,
esperando a confirmação de que os pedidos haviam sido honrados e não apenas arquivados, sabendo que as promessas de empresários costumam se perder no caminho. Clara, então, apresentou a notícia da aprovação total do orçamento e a inclusão da creche e dos cursos de empreendedorismo, detalhando o compromisso do Instituto com a visão da comunidade, e a reação da senhora Lúcia e dos outros líderes presentes foi de profunda emoção. As lágrimas de alívio e gratidão da líder comunitária foram, para Clara, uma recompensa maior do que qualquer salário triplicado, a confirmação do valor de sua luta. Clara, você não é apenas a assistente do Sr. Alberto. Você é a nossa ponte. Você provou que a sua ascensão não te fez esquecer de onde você veio. Agora, precisamos de você para resolver um problema que o dinheiro não compra, mas que sua autoridade pode resolver, disse a senhora Lúcia, revelando um novo desafio que forçaria Clara a usar a sua nova influência no mundo real. O novo desafio era um conflito de vizinhança que ameaçava paralisar a primeira fase da obra. Um pequeno grupo de moradores, liderado pelo Sr. Valdir, um idoso teimoso e respeitado no bairro, estava impedindo a passagem dos caminhões de material, alegando que o barulho e a poeira estavam destruindo o único acesso à rua, e exigindo uma compensação desmedida. Era um problema humano e logístico que a engenharia e a finança não conseguiam resolver. A senhora Lúcia explicou que o Sr. Valdir não confiava nos engenheiros e que via a construção como mais uma invasão do capital, um sentimento de desconfiança enraizado em anos de promessas não cumpridas. A situação exigia uma mediadora que falasse a linguagem da comunidade e a da corporação, e Clara era a única pessoa capaz de unir esses dois mundos opostos, uma prova de sua lealdade. Clara, sentindo o peso da responsabilidade e o desafio de usar sua nova influência para resolver um problema de rua, aceitou a missão imediatamente. Ela se dirigiu ao local do protesto, onde o engenheiro Gustavo já estava em um impasse furioso com o Sr. Valdir. A comunicação entre o técnico e o morador era impossível, gerando um caos logístico e emocional. A jovem se aproximou, e o engenheiro Gustavo, ao vê-la, suspirou aliviado, reconhecendo a sua capacidade de gerenciar o caos. Sr. Valdir, por sua vez, a olhou com a desconfiança habitual, vendo nela apenas mais uma executiva enviada pelo grupo imobiliário para tentar enganá-lo com promessas vazias, o que era um novo confronto de ideias. Clara não usou o jargão da corporação. Ela se sentou ao lado do Sr. Valdir em um bloco de concreto e, com a paciência e a humildade de quem entende a luta, ouviu atentamente suas reclamações sobre a poeira, o barulho e o desrespeito dos motoristas, validando a sua dor e a sua frustração com a falta de diálogo. Sr. Valdir, o senhor está certo. O barulho e a poeira são um problema real, e a obra está desrespeitando a sua casa. Mas esta obra não é um prédio de luxo, é um centro de formação para os seus netos. O que podemos fazer para resolver o seu problema hoje, garantindo que o seu direito seja respeitado e que o centro possa ser construído? Perguntou Clara, focando na solução e no propósito, e não no conflito. O idoso, surpreendido pela humanidade e pela honestidade de Clara, hesitou e, pela primeira vez, sorriu, sentindo que estava sendo ouvido e respeitado. A solução era simples e prática. O Sr. Valdir exigia apenas que a rua fosse lavada diariamente e que os caminhões usassem um desvio temporário para não danificar o único acesso. Clara, usando o telefone e a autoridade do Instituto Fundo Esperança, ligou para o engenheiro Gustavo e autorizou os custos de contratação imediata de uma equipe de limpeza e a criação do desvio temporário, resolvendo o problema logístico com uma simples decisão baseada na empatia. A transformação estava completa. A jovem usou o poder do capital para resolver um problema social e logístico. O Sr. Valdir, com o problema resolvido e o respeito restaurado, apertou a mão de Clara com uma emoção sincera e prometeu que não haveria mais problemas com a obra. A jovem havia provado que a sua ascensão não a havia feito esquecer da humildade, e que a sua maior força era sua origem. A sua jornada como gestora social estava apenas no início. O sucesso de Clara na mediação do conflito com o Sr. Valdir, usando o capital do grupo imobiliário para resolver um problema de empatia na periferia, solidificou sua reputação não apenas como assistente de confiança de Sr. Alberto, mas como a única pessoa capaz de fazer a ponte entre o escritório de vidro e a realidade das ruas. O engenheiro Gustavo e a senhora Lúcia agora a tratavam como a principal autoridade no terreno. Ao retornar para a sede em São Paulo, a jovem apresentou o relatório do incidente e a solução encontrada para Sr. Alberto, que o recebeu com uma satisfação profunda, reconhecendo que a astúcia e a humanidade de Clara haviam economizado semanas de atraso e milhares em multas. O empresário sabia que havia feito a escolha certa ao confiar na intuição e no caráter da jovem. A doutora Renata, que estava presente durante a apresentação,
não esboçou mais sinais de ceticismo, e seus comentários eram agora de respeito e reconhecimento da eficácia da jovem. Clara, a sua solução foi a mais inteligente e econômica. Você transformou um problema de logística em um investimento em relações públicas. O grupo imobiliário precisa dessa visão, disse a doutora Renata, admitindo a superioridade da estratégia humana. Com a logística e o orçamento garantidos, o foco do Centro de Formação Profissional se voltou para o seu coração, o currículo e a contratação da equipe de ensino e direção. Sr. Alberto encarregou Clara da missão de definir o perfil do primeiro diretor e selecionar os cursos que realmente gerassem emprego, garantindo que o ciclo da pobreza fosse efetivamente quebrado. O Centro de Formação não pode ser apenas uma ocupação, Clara. Ele precisa ser uma fábrica de dignidade. Queremos que os alunos saiam de lá com um ofício e um emprego garantido, ou a capacidade de empreender. Você sabe quais são as habilidades que o mercado valoriza e que transformam a vida de quem não tem nada. Defina o currículo e o perfil de quem vai liderar isso, instruiu o Sr. Alberto. A jovem aceitou a missão com entusiasmo, mergulhando em pesquisa sobre o mercado de trabalho na região e analisando os pedidos da Sra. Lúcia, concluindo que os cursos de informática avançada, eletricista predial e corte e costura industrial eram as chaves para a empregabilidade imediata na periferia. Ela estava, mais uma vez, unindo a necessidade da comunidade com a demanda do capital. No entanto, ao iniciar a etapa de contratação do diretor e dos professores, Clara enfrentou uma nova e sutil barreira social. Os anúncios de emprego, padronizados pelo setor de recursos humanos, exigiam diplomas universitários avançados e anos de experiência formal em gestão, requisitos que automaticamente excluíam muitos talentos práticos e líderes comunitários que conheciam a realidade do ensino. O conflito de ideias ressurgiu, a burocracia do diploma versus a experiência prática. Clara percebeu que, ao usar os padrões do mundo corporativo, ela estaria perpetuando o ciclo que impedia pessoas talentosas, como ela mesma, de ascenderem, o que traía a visão do Instituto Fundo Esperança de valorizar o mérito. Ela precisava de uma solução radical para o problema. Clara elaborou uma nova proposta de contratação, que causou espanto em todo o setor de recursos humanos. Ela sugeriu que, para o Centro de Formação Profissional, o critério de contratação fosse invertido, priorizando a experiência de mercado comprovada e a história de vida e liderança em vez do diploma formal, com o requisito de que os contratados se comprometessem a tirar o diploma durante o trabalho, bancado pelo Instituto. A proposta de Clara era uma revolução no setor, um desafio direto às normas estabelecidas de contratação. O setor de recursos humanos a levou imediatamente para a doutora Renata, que, apesar de sua rigidez, viu a lógica na proposta. Contratar professores com experiência real e pagar a formação era um investimento a longo prazo na qualidade do ensino e uma forma de inspirar os alunos. A doutora Renata e o setor de recursos humanos apresentaram um impasse a Sr. Alberto, que, ao ouvir a proposta de Clara de contratar a experiência e pagar a formação, sorriu com a satisfação de quem vê sua visão se concretizar de forma genial. Ele reconheceu que a jovem havia encontrado a chave para quebrar a barreira do papel na periferia. A proposta de Clara está aprovada. O centro será liderado por quem conhece a luta e o ofício, não por quem tem apenas o diploma. Contratem o talento e o caráter. O Instituto Fundo Esperança pagará a formação para que os nossos líderes sejam profissionais e exemplos de superação, decidiu o Sr. Alberto, dando a Clara o poder total sobre a contratação. O poder de Clara estava consolidado. Ela havia mudado a regra de contratação de uma grande empresa, abrindo as portas do mercado para talentos que o sistema havia descartado. A sua transformação de faxineira executiva havia garantido que o centro de formação fosse um reflexo de sua própria história e um farol de esperança. O próximo passo de Clara seria ir ao bairro e selecionar os talentos para a direção e o corpo docente do centro, uma missão que a colocaria em contato com pessoas com histórias semelhantes à sua. O seu trabalho como gestora de transformação estava apenas começando. A aprovação da política de contratação revolucionária, que priorizava o talento prático e a experiência de vida sobre o diploma formal, foi o maior marco de Clara no grupo imobiliário, confirmando que a sua presença era força motriz por trás da alma do Instituto Fundo Esperança. Ela havia quebrado a barreira do papel para que outros, como ela, tivessem a oportunidade de ascender profissionalmente e liderar o futuro do Centro de Formação Profissional. Com a autoridade de contratação em mãos, Clara voltou imediatamente ao bairro, desta vez não para ouvir problemas, mas para procurar e convidar os futuros líderes do centro. Ela se reuniu novamente com a Sra. Lúcia, que a recebeu com uma emoção renovada, e explicou a nova política de contratação,
revelando que a diretoria seria composta por pessoas da própria comunidade, o que era prova da lealdade de Clara e do compromisso de Sr. Alberto. A senhora Lúcia ficou profundamente emocionada e orgulhosa, reconhecendo que aquele ato de Clara era verdadeira transformação, muito mais valiosa do que a construção de qualquer prédio. A líder comunitária passou a atuar como a principal agente de recrutamento de Clara, indicando pessoas com histórias de luta, liderança e conhecimento prático, mas que haviam sido barradas pelo sistema de ensino formal. A jovem passou dias imersa na comunidade, fazendo entrevistas em pequenos escritórios de associações e na própria praça, aplicando seus novos conhecimentos executivos para avaliar o caráter, a capacidade de gestão e o potencial de ensino dos candidatos. Ela buscava o brilho nos olhos, a paixão pelo ofício e a capacidade de inspirar outros jovens a quebrar o ciclo da pobreza. Entre os muitos candidatos talentosos, um chamou particularmente a sua atenção: Sr. Ezequiel, um idoso da comunidade de 70 anos, aposentado, que era mestre em costura industrial, com décadas de experiência em fábricas e um histórico de treinar informalmente centenas de jovens para o mercado de trabalho local. Ele possuía uma paciência e uma sabedoria inigualáveis. Sr. Ezequiel, no entanto, nunca havia tido a oportunidade de tirar um diploma de curso superior e, por isso, estava fora do sistema formal de ensino, mas a sua capacidade de liderança e o conhecimento prático eram exatamente o que o Centro de Formação Profissional precisava para o curso de corte e costura, um dos mais pedidos pela comunidade, o que faria a diferença na empregabilidade. Clara, sentindo a conexão e a força do Sr. Ezequiel, convocou-o para uma reunião final na sede do grupo imobiliário, um ato que o tirou do bairro humilde e o levou para o arranha-céu de vidro de São Paulo, o mesmo trajeto que ela havia feito meses antes, para vivenciar a transformação do capital. O idoso chegou nervoso, mas cheio de dignidade, vestindo sua melhor roupa simples. No escritório envidraçado de Sr. Alberto, com a doutora Renata presente para formalização, Clara fez a oferta de emprego que mudaria a vida do Sr. Ezequiel e de toda a comunidade: o cargo de diretor pedagógico do Centro de Formação, com salário de executivo e o compromisso de o Instituto pagar integralmente a sua formação universitária na área de gestão. Sr. Ezequiel ficou profundamente emocionado, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto marcado pelo tempo, um momento de reconhecimento e de justiça que ele nunca havia imaginado ser possível na sua vida de luta e de trabalho informal. Ele aceitou a oferta com a gratidão e a honra de quem recebe a chance de realizar um sonho que já havia sido abandonado. A contratação do Sr. Ezequiel não era apenas um preenchimento de vaga, mas a confirmação da visão de Clara. Ela usou o poder de sua ascensão para garantir que o Centro de Formação Profissional fosse liderado pela experiência e pela sabedoria prática da própria comunidade, quebrando o ciclo da exclusão social de forma definitiva, um ato de profunda lealdade à sua origem. A jovem Clara, a ex-faxineira, era agora a arquiteta da dignidade, a curadora de um futuro de oportunidades para os outros. Ela olhou para o Sr. Ezequiel, com seus cabelos brancos e dignidade inabalável, e viu a si mesma, a prova de que a transformação era real e que o valor da vida não estava no quanto se tem, mas no quanto se faz pelo próximo. O seu trabalho como gestora social estava apenas começando. A contratação do Sr. Ezequiel e de outros talentos da comunidade, baseada na experiência prática e no potencial de liderança, injetou uma nova energia no projeto, transformando o canteiro de obras em um centro de esperança e propósito. Clara, supervisionando o fluxo de caixa com a doutora Renata e a construção com o engenheiro Gustavo, viu os meses passarem rapidamente, o trabalho duro de todos se materializando em uma estrutura física sólida e em um currículo de ensino inovador. A jovem se dedicou incansavelmente à gestão, aplicando os ensinamentos da doutora Renata sobre finanças e as lições do engenheiro Gustavo sobre logística, mas sempre com o toque humano e a visão social que herdou de sua origem e da confiança de Sr. Alberto. Ela se tornou a ponte perfeita entre o mundo do capital e o da comunidade, honrando a sua transformação e o seu novo papel. Chegou, então, o dia da inauguração do Centro de Formação Profissional Instituto Funda Esperança, um evento de grande significado que reuniu líderes empresariais, autoridades locais e toda a comunidade do bairro, um espetáculo de esperança e justiça social. O prédio era moderno, mas acolhedor, e a creche, um dos pontos mais importantes da luta de Clara, estava pronta para receber as crianças das futuras alunas. Clara, vestindo um tailleur elegante, mas discreto, que refletia sua ascensão sem apagar sua humildade, observava a multidão com emoção. Ela era agora uma executiva de sucesso, a gestora de um projeto de milhões, mas sua maior alegria era ver o brilho nos olhos da senhora Lúcia, do Sr. Valdir e do Sr. Ezequiel, que estavam ali como anfitriões e líderes.
O ponto alto da cerimônia foi o discurso do Sr. Alberto, que subiu ao palco com a dignidade de quem realiza um sonho de vida. O empresário, com a voz embargada pela emoção, narrou a história de como a jovem Clara, a mulher pobre que ele encontrou desorientada na Avenida Paulista, havia se tornado a força motriz e o guardião moral de todo o instituto. Ele fez questão de detalhar cada passo da transformação de Clara, desde o ato de bondade com o pão doce e o dinheiro do táxi, até a sua coragem em confrontar a doutora Renata por causa da creche e a sua genialidade em resolver o problema logístico com o Sr. Valdir. O empresário a apresentou não como sua assistente, mas como a diretora executiva fundadora do Instituto Fundo Esperança. O reconhecimento público de Sr. Alberto foi a recompensa máxima, a confirmação de que sua lealdade e seu caráter haviam gerado uma transformação que transcendia o salário. Os aplausos foram longos e sinceros, vindos tanto dos empresários, que reconheciam sua competência, quanto da comunidade, que reconhecia sua origem e sua luta. Clara subiu ao palco para o seu primeiro discurso como diretora executiva e, olhando para a plateia, sentiu uma profunda gratidão. Ela não falou de números ou de projetos, mas de oportunidade e de humanidade. Ela lembrou a todos que o Centro de Formação Profissional era prova de que a única coisa que separa a pobreza do sucesso é a chance de usar o talento. Eu era faxineira e sonhava em ter uma vida melhor. Hoje, estou aqui por um ato de gentileza e pela confiança de Sr. Alberto, que viu em mim não a minha falta de diploma, mas o meu potencial. Este centro não é uma caridade, é um investimento em vocês. Usem esta chance para transformar a vida de suas famílias, assim como a minha foi transformada, disse Clara, a emoção de sua voz tocando a todos. A sua história estava completa. A jovem pobre havia encontrado a sorte através da bondade, e sua ascensão não apenas a salvou, mas a colocou em uma posição de poder para salvar outros, quebrando o ciclo da miséria e realizando o ideal de justiça social de Sr. Alberto. A transformação foi de vida, de status e de propósito. A doutora Renata, ao final da cerimônia, se aproximou de Clara, e pela primeira vez, sorriu de forma calorosa, um sorriso de aceitação e de respeito mútuo. Você nos ensinou que o capital sem alma não é nada, Clara. Conte comigo para garantir a perenidade fiscal do Instituto. Seu sucesso é o nosso sucesso, disse a doutora, selando a parceria definitiva entre a lógica e a emoção. Clara olhou para o Sr. Alberto, que estava ao lado da Sra. Lúcia e do Sr. Ezequiel, todo sorrindo, e entendeu que o seu maior presente não era o cargo ou o salário, mas a família de propósito que ela havia construído no meio da luta. O seu trabalho, agora, seria garantir que o Instituto Fundo Esperança prosperasse. O fim da história de Clara é a prova de que a mulher pobre que ajuda o idoso desorientado não apenas recebe uma oferta de trabalho inesperada, mas ganha o poder de reescrever o destino de toda uma comunidade. O caráter e a lealdade são as chaves mestras para a verdadeira transformação. Se você se inspirou na transformação de Clara e acredita que a bondade pode mudar o destino, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo e qual foi o momento mais emocionante da jornada de Clara. Para ver mais histórias de superação e generosidade, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.